reportagem trata, nesse momento, sobre a importância da escola dominical para a vida do crente. Preste muita atenção, porque essa matéria é para mudar a sua forma de pensar. Põe no ar para mim. São vários os modelos, cores de capa, versões do texto, tamanho da fonte e tipos de encadernação. Estamos falando da Bíblia Sagrada, o livro de Deus. No segundo domingo de dezembro, as igrejas evangélicas do Brasil celebram o Dia da Bíblia. E você, sabe onde é que a Bíblia é celebrada toda semana? Na Escola Dominical, a maior agência de promoção da educação cristã de que se tem notícias. E como ela começou? Na Inglaterra, a Revolução Industrial empregou famílias, mas deixou as crianças sem acesso à educação por causa das 12 horas de trabalho, 6 dias por semana. O jornalista de confissão de fé anglicana, Robert Hicks, fez parte de uma geração de cristãos que se preocupava em viver a fé de forma pública e focada no bem dos outros. Ao visitar um amigo fora de Gloucester, cidade natal dele, na Inglaterra, Hicks observou as crianças xingando, jogando objetos e lutando entre si. Ele ficou sensibilizado e utilizou o jornal para mobilizar as pessoas em favor das crianças. Ele perseverou nisso, tanto que a Bíblia foi o livro utilizado pelas crianças para aprender a ler. Da mesma forma, muitas delas aprenderam a escrever copiando passagens das Sagradas Escrituras. As classes bíblicas começaram a se propagar pelas cidades vizinhas e, finalmente, para todo o país. 4 anos após a fundação, a escola dominical já tinha 250 mil alunos. Quando Robert Hicks faleceu em 1811, eram 400 mil alunos matriculados. No mundo inteiro, a escola bíblica dominical, cumprindo com os objetivos que Roberto Hicks teve lá no início na Inglaterra, a contribuição tem sido muito grande, pois a escola dominical é de grande valor para as famílias, para as igrejas e para a sociedade também. John Wesley, fundador do metodismo, logo ingressou entusiasticamente na obra de Hicks, julgando-a ser um dos trabalhos mais eficientes para o ensino da Bíblia. No Brasil, a escola dominical teve início em 1855 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Robert e Sarah Calley realizaram a primeira aula no domingo, 19 de agosto daquele ano. Foram somente 5 participantes, mas Sarah, contente com os pequenos começos, contou a história de Jonas, mais com gestos do que com palavras, porque ela estava só começando a aprender o português. A semente do Evangelho foi plantada em solo fértil. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os estudos dominicais do missionário Samuel Nistron abasteciam as igrejas com estudos para 3 meses. Nos anos 30, foi lançada a revista Lições Bíblicas para as escolas dominicais, com os comentários do missionário Samuel Nistron e depois Niels Castberg. Os nossos pioneiros fundadores, Nellis Nelson, Samuel Nistron, Gunnar Wingre e até mesmo a missionária Frida Wingre, eles tiveram uma grande preocupação em dar a base sólida da doutrina da Palavra de Deus aos nossos primeiros pastores, obreiros das Assembleias de Deus. Por isso eles se preocuparam em, bem cedo, a escrever um material para a escola dominical. E no início, lá por volta de 1923 e 24, eles começaram com um suplemento no jornal Boa Semente, chamado Estudos Dominicais. Eles ensinavam, eles escreviam as nossas doutrinas fundamentais. Na década de 50, a revista Lições Bíblicas passou a ter como comentadores Eurico Bergsten, Lawrence Wilson, João de Oliveira, José Menezes e Orlando Boyer. Com a doutrina ortodoxa extraída da Bíblia, as lições forjaram gerações de novos crentes e obreiros para a seara do Mestre. As primeiras revistas para as crianças só vieram na década de 40 com o jornalista e escritor Emílio Conde. O saudoso pastor José Pimentel de Carvalho criou e lançou a Minha Revistinha para o público infantil pela CPAD. Na década de 70, o pastor Antônio Gilberto implementou o departamento de escola dominical na editora. Quando o irmão Antônio Gilberto veio para a CPAD em 74, pouco tempo depois ele começou conversando com o conselho da casa e etc.,
e ouvindo líderes a mexer com esse assunto, de atualizar currículo devido ao avanço que a igreja vinha efetuando no Brasil. Avançou, graças a Deus avançou, mas agora o currículo está muito melhor organizado para as faixas etárias. Inclusive tem faixas etárias com 2 currículos, o que ficará muito melhor para o educador, ou seja, o professor, e também o educando, que é o aluno. As pessoas geralmente têm a tendência de sacralizar alguém quando essa pessoa não está mais entre nós. Não é o caso do pastor Antônio Gilberto, definitivamente, porque nós podemos classificar a escola dominical nas Assembleias de Deus, com certeza, entre um antes e um depois do pastor Antônio Gilberto. E o CAPED correu o Brasil inteiro, formando milhares de professores de escola dominical ao longo dos seus mais de 40 anos de existência. Portanto, o pastor Antônio Gilberto deixou um legado muito grande, cujo legado foi pensado à frente do seu tempo. Na minha vida, particularmente, a influência do pastor Antônio Gilberto é muito grande. No início dos anos 90, quando eu ainda adolescente, aceitei ao Senhor Jesus Cristo e passei a estudar o manual da escola dominical, que era de propriedade do meu pai. Uma época, eu reproduzi praticamente a metade do manual à mão. Depois, posteriormente, quando eu adquiri o manual, eu fiz todos os questionários, resolvi todos os questionários do manual e eu tive a oportunidade de mostrar esse caderno para o pastor Antônio Gilberto e ele apreciava muito isso, ele se sentia muito feliz de perceber a sua influência, ainda que remota, sobre mim. Depois nós tivemos a influência pessoal. Eu tive a felicidade de ter o meu primeiro livro lançado pela CPAD, Marketing para a Escola Dominical, prefaciado pelo pastor Antônio Gilberto, observado, feito anotações por ele. E tive também, particularmente, a oportunidade de ministrar em eventos com o pastor Antônio Gilberto, ser ministrado por ele várias e várias vezes. Nos anos 90, na gestão do diretor executivo Ronaldo Rodrigues de Souza, começaram os investimentos em currículos com grandes novidades nas áreas pedagógicas, gráficas e visuais. O biênio da escola dominical estimulou ainda mais o interesse pelo ensino bíblico. No primeiro trimestre de 2015, quando eram celebrados os 75 anos da CPAD, novos currículos fundamentados nas concepções e pressupostos da didática, pedagogia e psicologia educacional foram implantados. Contudo, eles não abriram mão da ortodoxia bíblica. Agora, o currículo é dividido em 3 segmentos: infanto-juvenil, jovens e adultos. O destaque é a revista Lições Bíblicas de Jovens. Além das conferências e congressos de escola dominical, a CPAD oferece videoaulas para os professores de jovens e adultos. O site escoladominical.com.br fornece informações detalhadas de cada revista. Ao navegar, você encontra informações didáticas para o professor, a matriz curricular de cada faixa etária, os subsídios das lições, artigos voltados para a área de educação cristã, ilustrações e mapas para você fazer download e incrementar gratuitamente a sua aula. Notícias sobre eventos e novidades da escola dominical estão no site e na revista Ensinador Cristão. História, a missão e o significado da escola dominical estão lá. E em breve haverá um fórum interativo para perguntas e respostas dos professores e alunos. A CPAD não mede esforços para aprimorar e promover o ensino bíblico. Junte-se a nós nessa tarefa de ensinar para transformar. É por isso que a CPAD é conhecida como a editora da Escola Dominical.